Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Jó. Hoje vamos ler do capítulo 38 ao 42. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí para acompanhar. 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que endurece o conselho, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Escurece. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responda-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as palavras bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou, desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se modela como o barro sob o selo, e se não põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às alturas da terra? Faze-me saber, se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas com seus limites, e para que saibais as veredas da tua casa? De certo que tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu a porta, quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto onde não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem um pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre precede o gelo? E quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou solar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? Ordenarás aos rios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo
ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Onde se funde o pó numa massa, e se pegam os torrões uns aos outros. Porventura caçarás tu presas para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhotes, ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despiu livre o jumento montese? Quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele, por serem grande a sua força, ou deixarás o seu cargo, o seu trabalho? Ou te fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas os avestruzes, que têm apenas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé ou pode pisar, ou de que podem calçá-los os animais do campo. Endurecem-se para com os seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é o seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou da sabedoria, não lhe repartiu o entendimento. A seu tempo se levanta o alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou dirás tua força ao cavalo, ou darás a sua força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra, e folga na sua força, e sai ao encontro dos amados, ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem aljava, o ferro flamante da lança e o dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: Eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. E voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura,
O contender contra o Todo-Poderoso a ensinar? Quem assim argue a Deus que responda estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura, também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Desculpa. Olha para todo soberbo e humilha-o. Atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o bemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez e proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Capítulo 41. Poderá pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura, nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois, que está debaixo de todo o céu é meu? Não me calaria a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície das suas vestes? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado.
uma a outra se chega tão perto que nenhum assopro possa pôr entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e a seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firmemente nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferrolho palha, e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como a lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os ventos fervem. Após ele alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê. É rei sobre todos os filhos dos animais altivos. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zovar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois.
e 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuk. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os filhos e as filhas dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto em dias. Concluímos assim a leitura do livro de Jó. Feche seus olhos. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, pela conclusão da leitura deste livro. Senhor, sê conosco, ensina-nos a orar pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos, como diz a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e vira o nosso cativeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.